Senhor vai aquecer o seu coração, para que você se torne um matador de gigantes. Aleluia! Presta atenção, porque hoje fui muito abençoado com essa palavra e me lembrou do dia da célula, primeira que eu fui, a primeira. Quando eu fui convidado, estava com a vida totalmente destruída, tudo estava desmoronando na minha vida. Fui convidado para ir para uma célula, falei que ia, não fui, enrolei, não fui. Na outra semana, garanti para o irmão que eu ia, não apareci lá. E aí na terceira semana ele me encurralou por todos os lados, a pressão enorme. Eu falei, eu vou ter que ir ou matar ele, porque agora não vai ter jeito mais. Ou eu vou, ou eu sumo com esse cara, porque agora ele está atormentando a minha vida. Só que aí eu fui, e eu costumo sempre falar quando eu dou meu testemunho, porque eu fui numa célula encomendada. Pastor, o que seria uma célula encomendada? É que sabendo da minha situação, o abençoado moldou tudo ali para me pegar de jeito, como diz o Deus. Eu era uma presa fácil, estava totalmente destruído. E cheguei lá, ele organizou desde a ordem das músicas até a palavra para ministrar. Por que eu sei disso? Por duas razões. Primeiro, porque ele mesmo admitiu depois. E segundo, porque eu vi a revista e vi que a palavra que ele compartilhou não era que estava na revista. E você sabe, me abençoou muito ele ter feito isso. E eu lembro como hoje, porque a palavra que ele compartilhou na célula, primeira célula, é como se tornar um matador de gigantes. Você sabe, eu quero aprender a matar gigantes, porque eu sei quantos estão diante de mim. Lá, é lógico que você sabe que nós não estamos falando de pessoas muito altas e fortes, poderosas. Olhando para Golias, aproximadamente 3,5 metros de altura. Você me acha grande? Imagina Golias. Sei lá a altura que daria aqui, 3,5 metros. Eu tenho 1,94. Então imagina pegar mais 1,5, quase o dobro de mim. Perto de alguns irmãos aqui, seria 5 vezes mais. Ninguém vai olhar para o João para não parecer que é indireto. Aqueles irmãos que quando está em pé parece estar sentado, e quando senta parece estar deitado, tão pequenininho. Mas aí, resumindo, não estou falando de pessoas altas, você ganhar de gente poderosa. Não, você tem situações na sua vida que são gigantes. São situações impossíveis de você vencer na força do seu braço. Você sabe, essa é uma boa forma de você definir o que seria um gigante diante de você. Uma situação que você não consegue vencer na força do seu braço. Eu sei, existem muitos gigantes diante de mim. Tem alguns gigantes diante de você hoje? Quero declarar e profetizar em nome de Jesus. Você vai sair desse culto hoje um matador de gigantes. Aleluia! E o tema da palavra de hoje não é esse, como se tornar um matador de gigantes, mas tem tudo a ver com isso. E nós vamos concluir fazendo isso, que é matando os gigantes, mas não só hoje, em todos os nossos dias. E o tema da palavra hoje são as 5 pedras da graça. Falando de 5 pedras e falando sobre matar gigantes, você já sabe da história de quem que eu estou falando, né? Do João dos tempos antigos. Porque eu desconfio que Davi era do tamanho do João. Só porque tem gente que não conhece, João. Fica em pé para comprovar o que eu estou falando. Olha lá, nem parece que levantou. Obrigado, cara. Eu ia pedir para você subir aqui, para ficar do meu lado, para eles verem a diferença, mas não vai precisar. Então presta atenção, porque você já entendeu que eu estou falando de Davi. Alguns irmãos, eles têm uma pretensão de vir para o culto para ouvir sobre personagens inéditos que eles nunca ouviram falar. E é bênção. Você sabe, na semana da virada aqui, na segunda-feira, antes do culto da virada mesmo, a palavra que eu compartilhei aqui particularmente me abençoou muito. Foi algo que Deus falou comigo. Eu falei de 3 personagens que até então eu mesmo não tinha ouvido nenhuma pregação a respeito deles. Claro que vocês decoraram o nome dos 3 personagens. Quem estava aqui sabe de cabeça. O mordomo infiel, o nome dele era... Tá vendo? Não decorou. Sebna.
Sebna. Quantas vezes você ouviu pregação falar de Sebna? E aí ele perde o lugar para um outro mordomo, Eliaquim. Claro que você sabia disso, com certeza. Você decorou, já ouviu tantas vezes. E Eliaquim era filho de quem? Aí, Ilquias. Olha o nome do cidadão. Então, quando você ouve uma palavra dessa para falar de Sebna, de Eliaquim, de Ilquias, de certa maneira prende a sua atenção, porque são personagens que você não conhece, você quer conhecer. Aí quando você fala, vamos falar de Davi, você fala, nem... já ouvi tudo que tinha para ouvir sobre Davi. Você sabe, essa pretensão, essa afirmação, ou essa imaginação, é no mínimo arrogante. Por quê? Porque você está condicionando, então, as formas como você ouviu até hoje a respeito de um personagem ou de uma passagem bíblica, como já tendo então tido toda a revelação por trás disso. Mas presta atenção, nós estamos sempre aqui pregando para você o que, irmãos? Palavra de Deus. Então, se nós falarmos toda semana sobre Davi aqui durante um ano inteiro, em cada domingo vai ter algo novo da parte de Deus para queimar no seu coração, porque a palavra de Deus é viva. Aleluia! Mais atual do que o jornal de hoje. Aleluia! Então presta atenção, porque a revelação hoje que você vai ter a respeito de Davi e do que Deus fez, eu creio que vai te abençoar muito, porque me abençoou muito. Eu posso falar, já ouvi muitas histórias sobre Davi, já vi muitas pregações, já assisti filme, seriado, agora mesmo estou vendo um que lançaram, se não me engano, é Netflix, um desses streams, mostrando a história de Davi. São alguns episódios, estou achando maravilhoso, porque é muito bom você visualizar as coisas, que te ajuda na sua criatividade, imaginação, contextualização. Por isso que eu acho maravilhoso, por exemplo, ir a Israel. Já fui 2 vezes, vou de novo mês que vem. Aleluia! 3ª vez, quem vai comigo? Todos aqueles que pediram para Deus. Tem um monte que não pediu. Você acha que Deus vai ficar te obrigando a ir para os lugares? Ele não sabe se você quer. Mas quem está pedindo para ir para Israel aqui? Ainda tem vaga, vou levar. Cada um paga o seu, mas eu vou levar. Aleluia! É igual aqueles festas de aniversário que cada um paga a sua. Então não é uma festa, assim. Mas vai ser uma grande bênção. Por que é bom ir lá? Porque contextualiza. Quando você pisa no lugar, quando você entende o significado das coisas. Então a palavra de hoje, basicamente, ela visa te dar clareza do significado de muitas coisas. E que eu, particularmente, eu acredito que tem como você ter revelação plena de tudo que a Bíblia quer te falar, sem você precisar ir a Israel. Só com as pregações e com a meditação na palavra. Mas ir lá também vai te ajudar e vai expandir isso daí, claro. Mas presta atenção, porque hoje quero falar com você do texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler tudo com você, porque é um capítulo muito extenso. Teoricamente, imagina-se que você já ouviu essas histórias. Vou ler alguns versículos com você e vou te dar o significado das coisas. E é importante você ter clareza disso, por quê? Porque nada na Bíblia é aleatório. Tudo tem um sentido, que você consegue não só conhecer para falar que entendeu, você consegue aplicar na sua vida hoje. Amém, irmãos? Quantos querem aprender mais a palavra de Deus aqui? Você lê a Bíblia com esse encargo para aprender, para ter revelação, para mergulhar e viver, aplicar a palavra de Deus. Eu acho que esse é o maior desafio para todo crente. Não é só ler, não é só ouvir, não é nem apenas crer, mas é aplicar. Diante das circunstâncias da sua vida, o teste que é colocado diante de você é aplicar aquilo que você crê. E hoje você vai ganhar mais fé e clareza de como aplicar o que você está ganhando de fé aqui na sua vida, em nome de Jesus. E todo gigante que se levantar diante de você, toda situação que você não consegue vencer na força do seu braço, vai cair em nome de Jesus. Aleluia! 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 e 2. Vou ler primeiro esses aqui. Diz o seguinte: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra,
e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes Damim. Tudo aqui tem um significado, e é importante você entender. Os filisteus se juntaram para a guerra, não foi em qualquer lugar, foi num lugar específico. E quando a Bíblia te dá a localização e te dá o nome do lugar, como que faz para você expandir então a revelação do que está acontecendo e como que isso se aplica para a sua vida hoje? É você entender o significado dos nomes. Então vamos lá, primeiro nome que eu quero que você entenda e você vai decorar isso. Éfes Damim. O significado da palavra Éfes Damim é cerca de sangue. Cerca de sangue. Imagina, nós não estamos falando só de uma cerca no aspecto físico visível, né? De algo que sai do chão e delimita uma área. Mas você sabe que é tido como uma cerca também, e principalmente espiritualmente, você tem que entender isso, quando você delimita uma área, mesmo que apenas fazendo um risco no chão. Eu já vi briga desse jeito, sabia? O cara risca o chão e fala, passa daqui para você ver. Então quando você delimita uma área, o que você está fazendo? Cercando ela. Pode fazer isso com uma cerca, pode fazer com um muro, pode fazer com a fortaleza ou com uma marca. Uma marca. E Éfes Damim significa que você marcou o território de algo com sangue. Você passou sangue definindo o território, o que está do lado de lá e o que está do lado daqui. Você quer um exemplo de Éfes Damim na Bíblia? A noite anterior da última praga no Egito. O que aconteceu ali? Foi passado sangue nos umbrais das portas. E o que esse sangue na porta significou? Uma cerca de sangue. A morte não passou por essa marca do sangue. A morte andou para o lado de lá. E do lado daqui do sangue estava totalmente guardado. Presta atenção, porque aqui está a revelação que você tem que ter. Quando você entende que existe uma cerca de sangue cercando você, qual é a clareza que você tem que ter? É que o inimigo não acessa da cerca para cá. Ele fica do lado de lá do sangue. Mas o sangue criou separação entre você e o inimigo. Estrategicamente, você olhando para a geografia do lugar, é péssimo o lugar que os filisteus estavam acampados. Estrategicamente falando, eles deveriam ter passado para uma outra região, que eles teriam uma estratégia, uma vantagem estratégica de topografia do lugar mesmo. Até mesmo porque numa guerra, você tem vantagem quando você ataca de cima para baixo. Então, Éfes Damim não era um bom lugar para eles acamparem e para chamar o povo de Israel para a briga. Por quê? Porque eles estavam num local ruim estrategicamente, numa posição ruim. Mas eles não conseguiram passar de lá. Por quê? Porque tinha uma cerca de sangue separando. O inimigo não ultrapassa essa cerca de sangue. Agora, olhando para a situação, você tem que visualizar também o que acontece na sua vida. Essa cerca de sangue, ela vai ser colocada ainda na sua vida, irmãos? Não, ela já foi. Porque o sangue ainda vai ser derramado? O sangue do Cordeiro em favor da sua vida? Não, ele já foi derramado. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro foi derramado para criar uma cerca de sangue nos umbrais, né, no batente da porta da casa dos hebreus lá no Egito, o sangue do Cordeiro já foi derramado na cruz do Calvário, e já criou essa cerca de sangue protegendo você, e o inimigo não passa dela, não tem acesso. E aí o mesmo que aconteceu nessa situação, é o que o diabo tenta fazer na sua vida hoje. Porque o povo filisteu e o próprio gigante desafiando o povo de Israel, qual era o desafio?
vem até aqui para nós brigarmos. Ou seja, passa você da cerca de sangue para nós podermos guerrear. Por quê? Porque eles não podiam ultrapassar. A Bíblia diz que por 40 dias, o gigante Golias ficou afrontando, desafiando. Imagina que a cerca é a beirinha aqui desse palco. Daqui ele ficou peitando. Vem cá, você não é homem? Vem cá que eu vou arrebentar você. Vamos, passa, vem para cá. Essa afronta, claro que visa gerar medo. E os soldados ficaram amedrontados. O próprio Saul nem cogitou a possibilidade dele ir lá lutar contra o gigante. O medo entrou no coração, porque a afronta foi muito forte, muito convicto. Alguém que está tão seguro de si mesmo, do quanto ele é poderoso, do quanto ele vai esmagar qualquer um que vier contra ele. O que você acha que o diabo faz com você hoje? Ele fica de trás da cerca de sangue, afrontando você, te desafiando, falando para você que vai te matar, vai te destruir, vai acabar com você. Mas você hoje, em nome de Jesus, está ganhando revelação. Entre você e ele tem uma cerca de sangue. Ele não tem acesso a você, e você não vai perder tempo passando para lugar nenhum para ir brigar com ele. Por isso que eu falo, eu até encabulo, assim, eu tento buscar explicações, confesso que eu ainda não encontrei o porquê que alguns irmãos têm tanto prazer de expulsar demônio assim. É um negócio assim que ele... Maravilha! Fico vendo alguns que na hora que fala assim, vai ter um momento agora de libertação. Se tiver alguém endemoniado, vai ficar possesso. O cara, ele chega à linha assim, ele puxa a manga da camisa assim, ele é um demonicida, né? É um inseticida de demônio, é um caçador de demônios. Ele está ali, com a faca no dente, doido para pegar um demônio. Para quê? Para quê? Como diz o outro. Por quê? Por que tem esse prazer todo? Você vê, Jesus foi até Gadara. Chegando lá, o endemoniado gadareno correu até ele. Chegou lá, já caiu de joelho diante dele. Jesus deu um comando, os demônios tudo saíram. Presta atenção, porque na autoridade do nome de Jesus que foi dada para você, porque o próprio Cristo falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e agora toma ela. Cura os enfermos, purifica os leprosos, liberta os cativos. Prega, batiza, faz discípulo, mas não é com esse prazer todo de ficar mexendo com o demônio. Não, é só dando um comando na autoridade do nome de Jesus. E você faz isso do lado de cada cerca do sangue. Só de falar, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Só que tem mais significado. Socó, que fala que ele estava em Éfes-Damim, acampado entre Socó e Azeca. Socó significa cerca de arbustos e Azeca significa trincheira. Então tudo isso daqui, de novo, tem um significado. Cerca de arbustos, você pegar ali o significado mesmo da palavra socó, não é qualquer arbusto num aspecto assim, aquela coisa ornamental, bonitinha, assim, uma cerca viva, linda, né, com plantinhas coloridas. Não, é espinheiro, é uma cerca de espinheiro, é um arbusto cheio de espinhos. Para que alguém faz um cercado com arbusto de espinho? Que é para ninguém passar. Então tem como passar no meio disso? Não tem. Por isso que é uma cerca, protege os lugares. E por outro lado, azeca significa trincheira. O que é uma trincheira? Um buraco enorme no chão que cerca uma área. Olhando para alguns filmes de guerra antigamente, porque hoje em dia não tem tanto impacto visual, você não vê tanta notícia disso, mas assistindo filmes de guerra antigamente, você via muito as trincheiras, buracos enormes onde os batalhões ficavam, né, só com a arminha para fora ali, atirando do outro lado, porque é um tipo de proteção. Mas também se vem a cavalaria,
se vêm os soldados, eles não conseguem invadir a terra, porque eles caem no buraco. Em alguns casos, eles põem ali óleo e põem fogo nessa trincheira, para tornar também a região inacessível. Então presta atenção, porque o Senhor está te dando a revelação hoje. O seu inimigo, aquele que se levanta contra você, os gigantes que o inferno inteiro promove para tentar te abater, estão cercados. Pode esbravejar, pode gritar, pode ameaçar, pode tentar gerar o medo que quiser gerar. Eles têm espinho de um lado, têm trincheira do outro, e o sangue diante deles, eles não têm acesso a você. Mas aí rapidamente os legalistas, aqueles que acham que o que garante que você vai ser protegido por Deus é você guardar a lei, você cumprir mandamentos. Qual que é a teologia imediata que eles criaram então? Tem um cerca de arbusto de um lado, espinheiro, tem uma trincheira do outro, na frente tem a cerca do sangue, mas se você pecar, você vai abrir uma brecha. E o que é essa brecha? É como se você apagasse o sangue dessa cerca de sangue, e por esse caminho o gigante pode passar. É como se você colocasse alguma coisa ali abafando aqueles espinhos, para que ele conseguisse passar por cima. Ou se você criasse uma ponte por cima da trincheira, por onde ele pudesse cruzar. Aí porque você criou uma brecha, porque você errou. Mas presta atenção, porque você não é tão poderoso quanto você imagina. Não, o seu pecado não tem tanto poder assim como você imagina. Sabe por quê? Porque você tem que crer em uma coisa muito simples. Se não pecar, porque se pecar abre brecha, e vai permitir o diabo te destruir, mesmo você sendo filho de Deus, então é muito simples, é só deixar de pecar e você iria para o céu. Não precisaria Jesus vir para derramar o sangue. Por que ele precisou vir? Porque não tem como você fechar o acesso do inimigo a você sozinho. Precisa do sangue, precisa do espinho que foi colocado sobre a cabeça dele, sem a cerca de espinho, sem a trincheira por onde Jesus cruzou, o abismo, lá no Getsêmani, porque aí é o que eu estou te falando, que é muito bom você ir até Israel para você entender. O Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, a topografia dele, a região é uma trincheira. Por quê? Porque está entre dois montes, está no vale. Aqui no Monte Sião, está aqui a cidade antiga de Jerusalém, cercada pelos muros da cidade. Em frente tem o Monte das Oliveiras. E aí vai descendo essas oliveiras até o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. Mas por que virou um jardim? Porque antes era uma trincheira, era um buraco por onde os inimigos não conseguiam acessar a cidade. Então presta atenção, porque lá no buraco das oliveiras, lá na trincheira das oliveiras, o Senhor Jesus suou sangue. Toda pressão, toda opressão, toda depressão, tudo que acaba com ão, estava sobre ele naquele dia. Aí você pode olhar para isso e imaginar o quê? Ele estava pedindo para não ir para a cruz, porque ele orou 3 vezes: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade. Aí você pode interpretar que ele está ali na trincheira, no Getsêmani, pedindo para que o sangue dele não fosse derramado na cruz, para que ele não morresse, para que a coroa de espinho não viesse sobre a cabeça dele, os açoites nas costas, a humilhação e tudo isso. Mas não era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que a pressão que os gigantes geram na minha e na sua vida, toda maldição, todo ataque, toda mentira, toda opressão, toda dívida do pecado, tudo isso ele pagaria. Só que ele tinha um corpo naquela ocasião, quando ele veio ao mundo pela primeira vez, um corpo humano como o meu e o seu. E esse corpo estava entrando em colapso. E ele estava tendo um problema de saúde. Qual que era o problema dele? É que o sistema nervoso dele estava entrando em colapso.
Essa é uma situação raríssima, mas que ainda acontece hoje em dia. Se você pesquisar no Google, você vai achar casos de pessoas que vão suar sangue. O que acontece com elas? Aí a medicina conseguiu hoje explicar. O sistema nervoso entra em colapso, as veias começam a se romper e os poros se abrem e a pessoa começa a transpirar sangue, por causa de um alto nível de pressão. E aí, debaixo dessa pressão e você suando sangue, segundo os médicos, em até 3 horas, você vai entrar em estado de choque e vai morrer. Então, o que Jesus percebeu? O corpo dele não estava aguentando. Qual que foi a oração? Senhor, passa de mim esse cálice. Não vim para morrer aqui agora na trincheira. Vim para morrer na cruz, no alto daquele monte, que já estava combinado, inclusive, porque já havia sido profetizado antes. Mas você sabe, vou te dar um outro dado aqui, geográfico aqui, topografia do lugar. Da onde ele estava, lá do Getsemane, não dá para ver o Gólgota, porque está exatamente do lado oposto. Você tem o Monte das Oliveiras, desce, tem o Getsemane, aí sobe, tem a cidade de Jerusalém, aí desce e por trás dela está o Gólgota, que é um monte onde Jesus foi crucificado. Então, do Getsemane não tinha visão de lá. Agora presta atenção, porque tem uma caminhada que foi feita. Porque ele saiu do Gólgota, foi preso, e entrou na cidade de Jerusalém, na cidade velha, passando do muro, e ali ele foi julgado, você sabe da história, foi para a casa do sumo sacerdote, foi apresentado diante do governador, do chefe ali dos romanos, aquela coisa toda, e começou então a pagar o preço que eu e você merecíamos a pagar. E aí ele fez uma caminhada de 4 quilômetros de subida, que é tida hoje famosa como a Via Dolorosa. Por quê? Porque dói subir ela. Estou te falando como quem já subiu 2 vezes sem uma cruz nas costas. Dói. Por quê? Porque é muito íngreme. A ladeira de 4 quilômetros. Só que ele subiu ela depois de ter apanhado, sido açoitado, e estava ainda com uma tora de madeira de 40 quilos nas costas. Ele sobe, passa pelo cume do Monte Sião, desce e sobe de novo o Gólgota, o Monte da Caveira. E lá ele é crucificado. Aí o que acontece? Olhando geograficamente e para o nome, o significado das coisas, você vai entender que a cidade de Jerusalém tinha a trincheira, que é o vale onde é o Jardim das Oliveiras, por um lado, é a trincheira. E do lado oposto do Gólgota, do lado de lá, é uma floresta de espinheiros. Parece muito com a cena lá do Senhor dos Anéis. Quando chega lá diante de uma floresta lá que os orques não entram nela. Porque as árvores se mexiam. Só quem assistiu o Senhor dos Anéis que vai lembrar. A floresta mal assombrada. Então, é uma floresta de espinheiros. Então, presta atenção, porque você consegue visualizar claramente, de um lado a trincheira, do outro o espinheiro. E no meio das duas coisas, o sangue foi derramado. O sangue foi derramado, presta atenção, não foi derramado só lá onde ele foi açoitado e nem onde ele foi crucificado. Ele fez o percurso sangrando. E esse percurso foi criando a cerca de sangue. E ali, olhando a geografia da coisa, trincheira de um lado, espinheiro do outro, sangue do outro, você vê que o inimigo fica totalmente encurralado. E ali na cruz, ali no alto do monte da caveira, do Gólgota, ali então foi consumado o que foi planejado. A pedrada fatal foi dada na testa do gigante. Agora você quer saber por que o monte onde Jesus foi crucificado tem esse nome, Gólgota? Porque literalmente significa Golias.
Gol, Golias, é a junção de duas coisas. Gol, morte. Golias é um monte onde Golias morreu. E olhando assim, aí já entra uma coisa assim meio criativa, de imaginação mesmo. Por quê? Porque você olhando para esse monte, e o único lugar, presta atenção, tem outra informação importante para te dar. Ele tem, você enxerga ele de muitos lugares da cidade. Tanto que quando você sai ali do Mar Morto, e você sobe para Jerusalém, uma viagem ali de uns 60 quilômetros, e a gente faz esse percurso de ônibus, quando você vai chegando lá, você chega justamente pelo lado que mostra o Gólgota primeiro, e aí a guia fala, olha, ali foi o monte da crucificação. Aí passou um pouco, olha, ali é a Cidade Velha. Aí a gente vai contornando, aí sobe para o alto do Monte das Oliveiras, é onde a gente desce. E ali do lado do Monte Escopos também é onde a gente desce e faz uma primeira ceia diante da cidade de Jerusalém. Muito emocionante, muito. Toda vez todo mundo cai no choro. Muito emocionante. Pastor Luiz já foi lá 21 vezes, chorou as 21. Porque você contempla a cidade, você vê tudo, e a história, é muito emocionante. Quantos querem ter essa experiência também? Estou fazendo uma propaganda bruta aqui para você hoje, né? Mas presta atenção, é porque eu não gosto de ir sozinho para os lugares. Estou indo agora, cadê meus parceiros? Eu quero ter gente do meu lado. Então, estou indo agora de 7 a 15 de abril, mas em nome de Jesus, ano que vem você vai comigo. Ah, passou o dólar, está caro. Vá com a incredulidade para lá. Você é governado pela economia dos céus, amém, irmãos? Você depende de cotação de dólar, coisa nenhuma. O Senhor que te favorece. Então presta atenção. Olhando então, chegando na cidade de Jerusalém e olhando o monte da crucificação, você nem vê ele direito. Dando a volta, porque a gente fica, são 6 dias lá. Então você entra por todas as entradas, você vai para lá e para cá muitas vezes, para visitar cada lugar lá onde as coisas aconteceram, o tanque de Siloé, você vai em tudo lá. E aí, resumindo, chegando em todos os lados, você tem uma perspectiva do monte, do Gólgota, mas é o único lugar que vê de frente, e que olhando de frente na pedra, na rocha, tem um duplo sentido do significado, né, do Monte da Caveira, porque é Gólgota e Monte da Caveira, os dois nomes que eles chamam. Por quê? Gólgota porque é o lugar onde Golias morreu, mas também o Monte da Caveira porque tem um lugar em Israel que olhando de frente você vê o Gólgota, e na pedra dá para ver certinho assim o rosto de uma caveira. Os olhos, o buraco do nariz, assim, a boca. Impressionante, mas você precisa, às vezes, dar uma fechadinha no olho. Pastor, de qual lugar que tem essa visão perfeita, assim, de frente? Do Jardim da Tumba. O lugar onde depois Jesus foi enterrado. Onde colocaram o corpo de Jesus, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. Nós encerramos o passeio em Jerusalém todas as vezes nesse lugar. O último lugar visitado. Às vezes de lá a gente vai direto para o aeroporto, dependendo do horário do voo, né? Ou volta para o hotel e depois vai para o aeroporto. Mas é o último lugar de visitação e é o mais emocionante de todos, porque é muito poderoso você chegar diante da porta da tumba com a frase escrita: ele não está aqui, porque ressuscitou. Aleluia, é poderoso demais, aleluia, aleluia, aleluia. Presta atenção, desse lugar que dá para ver esse Monte da Caveira, você tem clareza então desse cercado, trincheira de um lado, espinheiro do outro, cerca de sangue do outro, e ali no topo daquele monte, o inimigo foi totalmente destruído, foi aniquilado. Acredite, ele já sabe disso, já está documentado, ele já sabe do final dele, profetizado em Apocalipse, ele sabe o efeito que a cruz realizou, ele sabe que você está do lado de cada cerca de sangue, mas qual que é a intenção dele? Do lado de lá, te afrontar e te chamar para briga,
para tentar gerar medo no seu coração e tirar você da posição daquele que é guardado pelo Senhor, daquele que não consegue pela força do braço vencer gigante nenhum, mas você não precisa, porque você tem um Pai que vence os gigantes por você. Amém, irmãos? Amém mesmo? Estou cheio do Espírito falando disso. Pastor, e onde que eles ficaram? Aí tem um outro significado. Tudo isso tem significado. Versículo 2. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Tudo tem significado. Olhando a geografia do lugar, aonde que é o vale do Elá? Ele está do lado oposto da cerca de sangue, ou seja, do trajeto que Jesus fez sangrando. Por quê? Difícil, eu deveria ter feito um desenho aqui para mostrar. Eu gosto de ser visual, mas por fim, eu queria, mas não deu tempo. Queria fazer, projetei, mas não deu tempo, porque teve a recepção do encontro de crianças, vim para cá para pregar, e nem fui embora, já fiquei aqui direto, mas não deu tempo. Mas depois, o Senhor vai dar graça, vou te mandar. Não vou mandar coisa nenhuma, você vai lá comigo, você vai entender tudo. Aleluia. Imagina o seguinte, um monte aqui, Monte das Oliveiras. Trincheira, que é o Getsemane, as oliveiras. Monte Sião, desce um pouquinho só, o Gólgota, certo? E aí tem aqui o espinheiro. Aí aqui foi o percurso que Jesus fez, cruzando de uma ponta a outra, derramando sangue, criando a cerca de sangue. Mas em frente o Monte Sião, que daí você teria essa visão, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Gólgota. Em frente tem um outro vale, que foi inclusive o vale onde Absalão foi enterrado. E é um dos lugares que a gente visita. Quando você chega por essa entrada de Jerusalém, você passa pelo Vale de Elá. E aí no Vale de Elá tem lá um monumento a Absalão, lá onde Davi mandou colocar o corpo dele fora da cidade. Por lá também tem a caverna onde dá entrada para a cidade de Davi. Né? Eu esqueci o nome agora do túnel por onde Davi fugiu quando Absalão invadiu a cidade. A gente passou por lá também. A gente, assim, o grupo. Eu não entrei, porque é um percurso de 400 metros numa caverna do tamanho do João. Por isso que eu creio que Davi era do seu tamanho. Porque Davi fugiu por lá. Se dependesse de eu fugir por lá, eu tinha morrido. Tinha. Muito baixinho. Tem que passar agachado 400 metros. Aí, perguntei para o guia se tinha um caminho por fora. Tinha. Aí eu fui por fora. Com mais uns 20 irmãos. Tudo mais alto. Os baixinhos foram pelo buraco. Então, presta atenção. No Vale de Elá, presta atenção. Importante você entender tudo isso. No Vale de Elá foi onde Saul ficou acampado com o exército. Mas o significado de Vale do Elá, o significado da palavra Elá é árvore forte ou madeiro. E lá é um lugar onde literalmente eles removiam, retiravam, abatiam lá, como que fala? Eles derrubavam as árvores para pegar de lá toda a madeira que eles precisavam para utilizar em tudo na cidade. Inclusive qual madeira? Você acha? A madeira que foi usada na cruz. Então, tudo isso tem significado, irmãos. Tudo. Porque na teoria, você vê a trincheira de um lado, você vê o espinheiro do outro e você vê a cerca de sangue do outro. Mas então ficaria essa parte aqui descoberta. Viraria um U. E essa parte aqui, o inimigo teria acesso. Mas não. Por quê? Porque é de lá que vem a cruz, a madeira. Presta atenção, porque tudo isso aponta para algo na sua vida. O que você tem que crer? Como que você tem que orar? Como que você se posiciona? Você está guardado por todos os lados, porque o espinheiro te guarda de um lado, a trincheira te guarda do outro, o sangue te guarda pela frente, a cruz te guarda pelas costas, e você está totalmente protegido. Aleluia! Então olha para a cruz. Eu acho que o diabo está me atacando porque eu dei brecha.
Pois é, olha para a cruz cobriu todas as suas brechas. A cruz foi suficiente. Ah não, eu acho que eu tenho que ir de joelho daqui até tal lugar, que aí Deus vai me abençoar. Esquece disso, olha para a cruz. O sacrifício feito na cruz foi suficiente. Não sobrou nada para você pagar. Olha para o madeiro. A Bíblia diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Quando você imaginar e o diabo querer afirmar para você que ainda tem alguma maldição sobre você, que as coisas não estão dando certo para você porque tem alguma maldição, capaz que tem alguma coisa que seu tataravô fez que agora você está pagando essa conta, ou então teve um dia que você matou a formiguinha, nem percebeu e agora Deus está cobrando de você, ou não, teve uma coisa que você fez intencional mesmo e que agora isso está vindo sobre você. Toda maldição foi quitada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, meu irmão. Aleluia! Olha para a cruz, olha para o madeiro, e você vai saber que está tudo pago, está tudo quitado. Hoje nós vamos participar da ceia, encerrando esse culto. Olhando para o preço que foi pago, para o sacrifício que foi feito, que foi suficiente. E por isso você pode ter paz plena, absoluta na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Outro significado que é importante você entender, é o nome do gigante. Golias. Quem se levantou no meio do exército dos filisteus para afrontar o povo de Deus? Não foi qualquer um, poderia ter sido muitas pessoas com muitos nomes diferentes, mas quem se levantou foi Golias. E qual que é o significado do nome Golias? Exilado. Exilado. Você entende o conceito de exílio? Alguém que foi exilado é alguém que foi isolado à distância. E ele não tem acesso mais a um monte de lugares. Então, por exemplo, né, um fugitivo político aqui do Brasil que está sendo perseguido por alguma autoridade que quer prendê-lo. Aí ele vai para o exílio, ele vai para um país que não tem direito à extradição, ou seja, a polícia lá não vai prender ele, mandar ele para cá, porque ele está exilado. Ele está isolado numa posição que não tem acesso mais. Ele não pode voltar para cá. Se ele volta para cá, ele vai preso. Então ele fica no exílio. Deu para entender isso? Os irmãos entenderam mesmo? Então presta atenção, porque quem foi que tinha acesso à presença de Deus, mas foi exilado? Satanás. Ele é o desgraçado. Ele é aquele que foi destituído da graça. O significado da palavra desgraçado é alguém que foi destituído da graça. Ele foi exilado da graça. A graça é algo que ele não tem acesso mais. Por isso que esse é um palavrão que você não deveria repetir jamais, falar nunca a seu respeito e nem a respeito de ninguém. Porque quando você coloca alguém numa posição de desgraça, você está dizendo que ele está exilado da graça, ele não tem acesso à graça. Mas essa não é uma realidade a seu respeito, e nenhum dos filhos de Deus, e nem dos que foram criados por Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia. Basta invocar o nome do Senhor, crer com o coração e confessar com a boca. Esse que faz isso, a Bíblia diz que então, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gosto de meditar em muitos detalhes, né, e significado da palavra. Porque quando você vai avaliar o poder que está falando aqui, não é só o poder no aspecto de você ter recebido autoridade, uma nova identidade, uma nova natureza, mas esse poder também significa acesso. Alguém que foi exilado não tem acesso, mas aqueles que creram no nome de Jesus receberam acesso. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Abre para mim, Romanos 5, 1. O que a Bíblia diz? Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o quê, irmãos? Igualmente acesso. Presta atenção, porque o texto está falando de Jesus. Por causa de Jesus você foi feito justo, mas você não apenas foi feito justo numa perspectiva de ter recebido o poder de ser justo. Não, o mesmo acesso que Jesus tem a Deus, Ele concedeu a você. Igualmente acesso significa que você não é exilado, você tem o acesso à presença de Deus. Mas aquele que foi exilado está te chamando para a briga do lado de lá da cerca de sangue. O que você faz, irmãos? Nada. Você ignora. Por quê, pastor? Porque você não precisa se levantar para lutar contra ele mais, porque já teve essa luta. Teve uma vez simbólica, quando o Golias, que é o exilado, foi derrotado, mas teve uma vez também espiritual, quando o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, pagou todo o preço naquela cruz, e ali Ele quitou toda a dívida e venceu essa batalha definitivamente. Por isso que você não precisa mais se levantar contra o exilado e ir lá brigar com ele. Isso já aconteceu, está retratado na palavra 2 vezes. Uma vez natural, servindo de um símbolo. A luta de Davi com Golias é um símbolo disso que depois espiritualmente eu e você acessamos. Está tudo bem claro para você até aqui, irmãos? Aleluia. É muita revelação para um dia só. Jesus poderoso. Vou até dar uma maneirada. Respira. Dá uma meditada aí agora, calma. Porque agora eu vou avançar para finalizar. Eu não posso te entregar o resto que eu tenho para falar sem você ter digerido ainda o que você já recebeu. Aleluia. Vou escolher alguém aqui só para vir resumir em 1 minuto tudo que eu falei até aqui, para ver se entendeu. O significado de cada nome. Não, vou escolher cada pessoa diferente. Uma para falar o significado de cada lugar e depois dos nomes. Deixa eu ver. Estou brincando. Os irmãos já estão... Batedeira, as irmãs então, Jesus poderoso. Calma. Descansa. Teve um dia que o exilado da nação oponente se levantou para tentar destruir o povo de Deus. Eles ficaram, depois da cerca de sangue, cercados. E o povo que estava acampado no madeiro, na cruz, teve um que foi lá representar todo o povo e lutar contra aquele gigante. De quem que nós estamos falando? Davi. Agora, qual que é o significado do nome Davi, irmãos? Amado. Davi significa amado. Eu tenho o meu amadinho aqui agora, aleluia. O meu Davizinho que chegou aqui. Estava no encontro esse final de semana. Amado. É alguém que recebe amor só porque é filho. O nome de Davi significa amado. Presta atenção, porque somente aqueles que sabem que são amados se levantam para vencer os gigantes. 2 já se levantaram. 1 fisicamente, simbolicamente, que tinha o nome de amado, esse era o nome dele. Imagina que quando o pai, os irmãos, a mãe chamava ele, era disso que estava chamando. Ô amado, vem cá. Amado, mas não estava sendo pejorativo, não estava zombando. Amadinho. Não, era o nome dele. Amado, é o significado. Amado, vem cá. Esse que sabia que era amado, se levantou e venceu o gigante. Mas teve um outro dia, que é aquele que ouviu, que viu e ouviu, que a Bíblia diz que no momento do seu batismo, os céus se rasgaram. Você não consegue imaginar o que é isso. A nossa imaginação não contempla. Hollywood ainda está longe de conseguir retratar um negócio desse. Mas a Bíblia diz que se rasgou os céus. E do céu se ouviu um som que afirmou o quê? Esse é o meu filho amado. Amado. Esse que sabia que era amado, se levantou e venceu
o gigante por nós, espiritualmente, definitivamente. Aleluia, aleluia. Agora é importante você entender que isso se aplica também a você. Por quê? Porque você está oculto em Cristo hoje. Uma vez que você recebeu Jesus, o que aconteceu? Você se vestiu dele. Agora ele cobre você, a justiça de Cristo cobre você. Então quando Deus olha para você, ele não vê você pelo seu CPF apenas. Ainda que ele te ama individualmente, como um filho exclusivo, único. Mas ele vê Cristo em você, ele vê o amado em você. Então é importante, o pastor Luiz deu esse exemplo, para mim foi muito precioso. Entenda algo, se você é amado, você tem que entender que na cruz, Deus entregou aquele que ele ama. Ele não entregou alguém que ele odiava para comprar alguém que ele ama. Não, ele ama Jesus. Jesus sabia que era amado. Mas ele atribuiu tanto valor em você, que ele resolveu entregar Jesus para comprar você de volta. O pastor Luiz deu esse exemplo que é simples, mas eu acho que ajuda a ilustrar. Se você tem R$300, 3 notinhas de 100, e você decide comprar um sapato com esse dinheiro, o que significa? Que você está amando mais o sapato do que essas 3 notas de R$100. Por isso que tem gente que não consegue comprar nada, porque ele ama mais as notas. Ele olha para as notas e fala, custou demais. Nossa, trabalhei demais para ganhar esse dinheiro, não vou gastar. E aí ele se torna alguém que ama o dinheiro. Porque ele ama o dinheiro, ele acaba não gastando esse dinheiro. Ficou claro isso? Mas uma vez que você usa o dinheiro para comprar algo, significa que você está atribuindo mais amor ao que você vai adquirir do que aquela nota de dinheiro que está na sua mão. Ficou claro isso? Agora entenda algo, irmãos. Claro que Jesus é amado, mas o Senhor decidiu entregar Ele para comprar você. Isso mostra o quanto Ele atribuiu valor a você. E porque Ele atribuiu tanto valor a você, você tem que crer agora que tudo mais que você pedir para Ele, por que Ele vai te dar? Porque Ele não ama essas coisas mais do que ama você. Se você pedir cura para Ele e Ele não te der, significa o quê? Que Ele ama mais a cura do que você. Não, Ele ama mais você. Se você pedir prosperidade para Ele, é claro que Ele vai te dar, porque Ele não ama mais a prosperidade do que você. Você é mais amado. Você sabe, falei algo aqui, se não me engano, domingo retrasado, domingo passado, eu não lembro. Problema de memória seríssimo, que o Senhor vai me dar uma memória poderosa. Eu ia falar que é uma memória de elefante, mas não quero criar nenhuma alegoria com o meu peso. Mas presta atenção. Eu não lembro que domingo que foi que eu falei disso a respeito de quem queria casar. E dei o exemplo de um irmão que estava envergonhado. Quem lembra disso? Qual que foi a vergonha dele? Fez o noivado, comunicou para todo mundo, o pastor dele foi lá orar para abençoar o noivado, a família toda estava reunida e fez tudo. Mas depois o medo entrou no coração dele, começou a passar mal, crise de ansiedade, como que eu vou fazer, de onde que eu vou arrumar dinheiro, como que eu vou fazer esse casamento e tudo. E aí ele foi e desmarcou o casamento, ele e a noiva, falou para a noiva, convenceu ela, é melhor a gente esperar mais, vamos esquecer essa data que a gente marcou, vamos esperar mais, quando a situação mudar, a gente marca de novo. Só que agora ele estava com outro problema, agora vergonha, como que eu falo para a família dela, minha, para o pastor, para os irmãos, para todo mundo, que eu desmarquei o casamento por causa de dinheiro. E aí, como ele tinha andado comigo, com vergonha do pastor dele, ele veio aconselhar comigo. Falei tudo que eu falei para ele, não vou repetir para você, se quiser saber, você está lá no meu canal no YouTube, está salva a palavra lá, você assiste, porque foi uns 10 minutos eu falando tudo ali, a cartilha que eu falei para ele ali no aconselhamento. Mas o fato não é esse não, o fato é que deu efeito. Esses dias para trás ele me procurou, falando o quê? Pastor, nós aproveitamos que não comunicamos para ninguém que tinha mudado a data, e o Senhor encheu meu coração de fé, e eu e minha noiva resolvemos então manter a data, e eu já tenho 4 testemunhos para contar de portas que Deus abriu, milagres que Ele fez, que já está quase tudo pago e resolvido já, pastor. Só que ele falou, ainda falta meses ainda para o casamento. Quantas coisas mais o Senhor não vai fazer daqui até lá. Mas você percebe, era a mesma pessoa.
Situação a mesma, um casamento marcado por uma data X, mas a fé é diferente. A fé correta vai produzir uma vida correta. A oração dele mudou, o resultado mudou. Você está aqui agora recebendo fé para crer que todo gigante que se coloca diante de você, não é você que vai vencê-lo. Ele já foi derrotado. Mas por que você pode ter clareza de que esse gigante vai cair? Porque você é amado. Amado, e o Senhor ama mais você do que essa circunstância. O Senhor ama mais você do que o dinheiro que gasta para fazer um casamento. O Senhor ama mais você do que como que faz para resolver um problema. O Senhor ama mais você até mesmo que o tempo. Por quê? Porque Ele usa todo o tempo que for necessário para dedicar a você, para te dar atenção, para valorizar o que é importante para você e para ver você vivendo em paz. Porque o efeito de Romanos 5, que eu li agora há pouco para você, é porque uma vez que você foi justificado, como que é a vida agora que você tem? Uma vida em paz. Temos paz com Deus. Está tudo bem entre você e Ele. Você é amado. Amém, irmãos? Agora, a última coisa que eu vou te falar, e nós vamos ceiar com essa revelação, quero pedir para os irmãos do louvor de subir. É que então aquele que é amado se levanta para lutar contra o gigante. E você sabe qual que foi a ferramenta que ele utilizou ali, a bala de canhão que ele utilizou. Foram pedras. Pedras. Aí aqui entra agora a revelação mesmo, de você ficar meditando e, claro, entender o significado das coisas para você aplicar para a sua vida hoje. Olha aqui para mim, irmãos. Se você estava andando com as pedras guardadas na sua bolsa aí, você vai jogar fora hoje. Porque tem uns irmãos que ficam andando com pedra. E não são poucos não, já ouvi muitos casos. Irmão que tem pedra no carro, irmã que tem pedra na bolsa. Para quê, pastor? Para me lembrar que foi com a pedra dessa que Davi venceu o gigante. Acredite, tal do crente é o bicho criativo, horrores. Você sabe, ainda falando de Israel, duas coisas que acontecem lá em Israel. Primeiro, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, eles cercaram as oliveiras. Antes não era, quando o pastor Luiz foi lá as primeiras vezes, não tinha cerca. Você chegava lá e podia encostar em uma delas lá e dormir debaixo da sombra dela. Agora eles fizeram uma cerca, 2 por 2, 2 metros de distância de um lado, do outro, com grade. Pastor, para quê? Porque os crentes estavam indo lá arrancar as folhas das oliveiras. Como amuleto. Vou pegar uma folhinha, vou pôr dentro da Bíblia aqui. Tinha um significado enorme. Agora você quer saber uma outra coisa que aconteceu demais? O povo travando os turistas, principalmente brasileiros. Esse é um dado da Secretaria de Turismo de Israel. Quase 80% dos casos, se não me engano 76% ou 78% dos casos, de turistas sendo barrado no aeroporto, porque estava embarcando com uma garrafa de líquido, que não tem jeito de você embarcar assim com líquido assim, se ele não tiver lacrado, ou seja, se não for algo de fábrica, uma garrafa de vinho, está lacrada, você pode viajar com uma certa quantidade. Agora uma garrafinha que você abriu, rompeu o lacre, e vai lá, pega algo e fecha e está levando na mala, pode ser alguma coisa química, alguma arma biológica, aí para a mala, investiga e tal. Quase 80% dos casos era brasileiro. O que você acha que é o líquido na garrafinha? Água do Jordão! O povo é criativo. O povo vai, toma água, enche no Jordão, fecha e traz. Por quê? Porque tem algum poder, assim, vira amuleto. Então presta atenção, olha aqui para mim. Quem estava com as pedrinhas na bolsa, não precisa ser agora aqui, até para o povo da limpeza não ter que sair recolhendo pedra depois. Você vai sair, depois você vai soltando assim, no caminho daqui para sua casa. Mas tem um significado as pedras. Você sabe, estava meditando nisso. Tem vários significados de pedra e a Bíblia menciona isso várias vezes na Bíblia. Não está no esboço, mas eu vou enriquecer aqui a sua revelação com isso. Pedra é mostrada lá em Mateus 21, quando diz a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. Aqui está falando de quem? Cristo.
Cristo foi rejeitado e se tornou a pedra angular de toda a construção, é Cristo. Também pedras como um testemunho e memorial. Ao longo de todo o Antigo Testamento, vocês vão ver pedras sendo edificadas como um memorial. O povo cruzando o Jordão para entrar em Canaã, a Bíblia diz que enquanto eles estavam passando a seca, eles empilharam 12 pedras para apontar para cada tribo, como um memorial de que o povo de Israel passou por lá. Então as pedras servem também como memoriais. Tem também a aplicação de 1 Pedro 2,5, da pedra como sendo a igreja. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então tem muitos significados na Bíblia. Eu anotei 9 aqui, mas não vou ler todos não. Li alguns para você, depois se você quiser eu te mando. Mas você sabe um significado poderoso que tem a palavra pedra na Bíblia? Verdade forte. O que é uma pedra? Uma verdade forte, inquestionável. Uma verdade inquestionável. Deu para entender? Então presta atenção, porque quando os discípulos chegam para Jesus e falam: olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, que é João Batista, estão dizendo isso. O que Jesus perguntou? E vós, que diz que eu sois? E aí Pedro, que até então não tinha esse nome, qual que foi a afirmação dele? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que Jesus falou? Sobre essa pedra, deu para entender? Sobre essa verdade forte, inquestionável, de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre essa pedra, sobre essa verdade forte. Então, o pastor Aloysio fez isso no esboço, acho que ele foi muito feliz com isso. Por quê? Porque hoje, já que você não vai andar na bolsa com 5 pedrinhas aí para sair tacando na testa de ninguém que se levantar contra você, você tem que acreditar espiritualmente no significado das coisas. Então como que faz hoje para você ver os gigantes caindo diante de você? Você joga nele uma das 5 verdades fortes, das pedras da palavra de Deus mencionadas lá em Romanos. Tem muitas verdades fortes na Bíblia. O pastor Aloysio resolveu usar as que estão lá em Romanos. 5 verdades fortes. Vamos ler? Abre para mim, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 31. Primeira verdade forte. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Estou vendo aqui o povo tudo de roxo aqui, os beterrabas do Buriti, aleluia. Esse povo tudo aí, apontando para o vinho novo, aleluia. Amanhã eles estão com uma missão, chegar lá naquele ginásio não, como que chama? Clube. Chegar lá no clube, declarando: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Videira Buriti vai ser campeão dessa Holy Fest, aleluia. Mas você entendeu onde que eu quero chegar? Alguém se levantou contra você, uma situação veio contra você, você vai tacar uma verdade forte contra ela. Você vai jogar essa pedra, essa verdade forte contra ela. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem é louco? Tem uma tradução, se não me engano, a mensagem que fala isso: se Deus é por mim, quem é louco de ser contra Ele? Não é contra você, porque se Deus é por você, quem é louco de ser contra Ele? Essa é a primeira verdade forte que a partir de hoje, em nome de Jesus, nunca mais você vai esquecer. As pessoas vão se levantar, caluniadores, situações, demônio, quer seja o que for. Você vai jogar essa pedra nele e vai falar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Segunda pedra que você vai usar, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então presta atenção à escassez, à dificuldade, às notícias,
clientes, patrão, apresentador de jornal, site, perfil no Instagram, sei lá de onde vem qualquer afirmação negativa contra você. Qual que é a afirmação, a verdade forte que você vai jogar contra? Se Deus me deu Jesus, que é o que existe de maior valor, porventura Ele não vai me dar também de graça todas as coisas? Aí você vai orar e vai falar: Senhor, 2026, eu e o Senhor e o pastor Rafael lá em Israel, é nós, estamos juntos. Aleluia. Aí o diabo vai falar o que para você? Se enxerga, está louco? Formar em faculdade, casar, carro, casa, ter família, ser abençoado. Eu lembro daquela peça de teatro da Restauração dos Sonhos. Já viram essa peça? A pessoa vai dormir cheia de sonhos: vou ter uma família, vou formar na faculdade, vou ter isso. E aí ela vai dormir, põe debaixo do travesseiro, e o diabo vem durante a noite e ele zomba. A gente tinha um irmão que andava conosco, Afonso lembra dele, que colocaram ele para fazer o diabo nessa peça. Só que ele era daqueles que fala assim, um português um pouquinho assim, prejudicado, sabe? Eu fiz isso, nós vai emagrecer. E aí ele também não lê muito bem. E aí ele pegou o papel e ele: ha, 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 ha. Você quer fazer uma faculdade? Não vai fazer. E ele amassou e tal. Aí depois ele pegou outro: vai ter uma família. Aí ele: vou te dar um marido alcoólico. Era para falar alcoólatra, alcoólico. Não teve uma coisa que ele acertou. Mas o diabo é esse, que quer zombar na sua cara dos sonhos que estão no seu coração, falando que você não vai conquistar, que sua vida vai ser derrotada, para você se habituar com a dificuldade, com a escassez, com a vida sozinho, sem família, sem alegria, sem tudo. Não, você vai tacar essa pedra na testa dele e vai falar o quê? Se Deus deu Jesus por amor a mim, o que são minhas dívidas, o que são as dificuldades, o que são os sonhos, o que é cotação de dólar, o que é mensalidade de faculdade, o que é negociação com o cliente, nada é grande demais, Jesus é maior. E se Ele deu Jesus, Ele vai me dar de graça também todas as coisas. Aleluia! Aleluia, aplauda o Senhor. Terceira pedra, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia, aleluia. Diabo, gigante, Golias, sei lá, algum endemoniado usado das trevas, que não é o seu problema, porque você não tem inimigo de carne e sangue. Antes a sua luta é contra principados e potestades. Mas tem gente que o diabo usa para apontar o dedo para você e te acusar, para lembrar você do que você fez de errado, para te acusar, para falar que você, por causa disso, tem uma maldição, você deu a brecha. O que é que você vai responder? Quem vai gerar qualquer tipo de acusação e condenação? Toma uma pedrada aqui, presta atenção. Eu tenho Deus para me justificar, o Deus que justifica os ímpios. Aleluia. Você vai vencer toda acusação do diabo, porque você está cercado. Tem a trincheira de um lado, tem o espinheiro do outro, tem o sangue do outro, tem o madeiro do outro, e você está guardado. Nenhuma seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, porque Ele é que te guarda debaixo das suas asas. Você não teme mal nenhum, porque você é amado e protegido por Ele. Aleluia. Quarta pedra, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Olha essa pedra poderosa que você tem nas mãos, meu irmão. E agora eu quero que você fique de pé no seu lugar em silêncio, sem perder esse ambiente. Você vai pegar a pedra que faz você lembrar isso agora. E alguém me entrega uma pedra dessa na mão agora aqui também. Você já entendeu de qual pedra que eu estou falando para você? Levanta aí o seu cálice e o seu pão. Olha aqui a quarta pedra na sua mão. Porque ele, pegando o pão, partindo e diz, e erguendo o cálice, toda vez que vos reunirdes, fazei isso em memória de mim. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque eu vou, importa que o Filho do Homem morra, mas fique em paz, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. E no terceiro dia, assim como ele prometeu, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, e a primeira coisa que ele falou foi: paz seja convosco. Ele declarou a paz, porque ele conquistou ela na cruz para você. Você só pode ter paz, porque a pedrada foi dada na cabeça do inimigo, e ele já foi derrotado. Por isso você pode viver na perfeita paz. E a última pedra, vou ler agora muitos versículos, presta atenção, vou ler rápido, vai acompanhando para mim do versículo 35 em diante. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, olha aqui a pedrada, olha a pedrada. Em todas. Você sabe o que significa todas? Todas. Para as crianças que estavam lá no encontro esse final de semana, eu ensinei elas a falar todas de outro jeito. Como que é? Jesus pagou por todos os seus pecados. Lá em casa, quando eu vou ler a Bíblia para meus filhos, eu reafirmo todos 3 vezes, todas as vezes. E quando eu falo, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Está aqui a quinta pedra para você tacar na testa de qualquer coisa que se levante contra você. Você foi feito mais do que vencedor. E aí o texto finaliza: por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Quem aqui está bem certo de tudo? Eu estou bem certo. Erga suas mãos, agora nós vamos ler junto esse texto. Junto comigo, fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Você, esse mais do que vencedor, é o amado, que está com as 5 pedras na mão agora. E ai do gigante que se levantar contra você. Você vai jogar a palavra nele, você vai jogar essas verdades fortes, e você vai ver como um mais do que vencedor, o quanto você vai desfrutar de ainda mais favor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Agora por um instante, enquanto eles ministram a canção, 2 minutos apenas, eu quero que você vá jogando essas pedras agora contra os gigantes que estão diante de você. Quais são as situações que você não consegue vencer pela força do seu braço? Quais são os gigantes que estão se levantando contra você? Qual que é o teste que está sendo colocado diante de você, para que você vença ele em fé? Você vai jogar agora essas pedras nele. Você vai fazer essas afirmações poderosas em Deus, e você vai ver a vitória em nome de Jesus.